Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Em nome de Jesus, em verdade eu vos digo. E aí, pessoal, vocês viram aí um trechinho aí desse senhor aí chamado Peninha? Pois é, existe um Peninha que é cantor, compositor, mas não é esse daí não. Esse daí é um professor de história aí, que provavelmente deu aula na USP, que forma esses pessoal rebeldes aí do governo. E ele, né, ele é simpatizante do Partido do Amor. E ele está aí falando aí, para quem não sabe, porque tem muitas pessoas aqui no canal que só entende quando a gente fala de uma igreja aqui, uma igreja ali, quando a gente traz um outro assunto assim, não sabe quem é, não entende, não quer saber, não assiste. Preste atenção, gente. Esse homem está falando de um rapaz que é lá dos Estados Unidos e que era simplesmente um rapaz evangélico e que se interessou pela política pelo lado de direita, é lógico, ele é evangélico, pelo lado da família e tal. E esse homem está falando aí com todo esse ódio, com todo esse deboche, porque esse rapaz lá nos Estados Unidos sofreu um atentado porque ele estava fazendo uma palestra, um discurso, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre a direita, né, sobre a política. E esse rapaz aí não presta, ou seja, não prestava, porque tiraram a vida dele simplesmente por isso, por ele ser um rapaz de direita, por ele ser cristão. Então ele não valia nada para essa turma do amor. Eu trago vídeos aqui, igual eu trouxe o vídeo do Silas Malafaia, e as pessoas detonando o Silas Malafaia, não entendendo, igual eu falei, gente, não é hora de detonar o Silas Malafaia. Ele não está falando a respeito de que ele é pastor, que ele é ladrão, que não. Ele está falando a respeito do Brasil. Olha o que é que está acontecendo, olha o que é que essa turma está fazendo. Mas aí as pessoas são tão cegas que não conseguem enxergar. Eu falei, uma hora vai ser eu, uma hora vai ser você. Olha o que está acontecendo. Aí, para vocês verem. E não acontece nada a respeito de uma pessoa como essa aí. Nada, pelo menos, vindo das autoridades. Esse homem era para estar preso. Mas cadê? Que mandaram derrubar as redes sociais dele? Para que mandaram dar 24 horas para ele se explicar? Nada. Porque ele está do lado da turma do amor. E vocês só viram um trecho, pior. Esse rapaz que tiraram a vida dele lá nos Estados Unidos tinha 2 filhas crianças. Criancinha. E esse senhor aí teve a coragem de falar, que bom para as filhas dele, né? Vai crescer sem pai. Meu Deus! Não dá para acreditar nisso. E o rapaz não fez nada, não era um rapaz ruim de nada, simplesmente porque era cristão. A mesma coisa que eles estão querendo fazer com o Nicolas Ferreira aqui dentro do Brasil. Mesmo você que é de esquerda, gente, que está assistindo, tem um pouquinho de caráter. Aonde é que um rapaz como Nicolas Ferreira tem alguma coisa de mal? Não estou falando que ele é o homem mais certo do mundo, todos nós temos erro. Mas onde é que ele tem alguma coisa de mal? Onde é que ele prejudica a vida de alguém? E é a mesma coisa. Aí aconteceu com esse rapaz lá, do nada. Simplesmente porque essas pessoas carregam ódio no coração. Só isso. Aí fizeram isso com o rapaz lá e esse professor aí tripudiou em cima de todas as formas. Eu vou deixar tudo para vocês verem. Aí, muitas pessoas que estavam com a imagem deles atrelada à imagem dele, ou seja, ele ia dar uma palestra, cancelaram. Ia ter uma tarde lá de autógrafo de livros, cancelaram. Alguns trabalhos que ele faz, que eu não sei se é emprego de carteira, estão cancelando tudo. Porque eles não querem a imagem deles colada com a imagem de uma pessoa dessa aí, que parece simplesmente ter problemas. Mas só que isso sempre passou de liso e nunca aconteceu nada. Por isso que eu estou falando a respeito do que é que está vindo por aí. Ele fala também da prisão do ex-presidente aí,
à vontade, tranquilo, e nada lhe acontece por parte da justiça. Está acontecendo por parte do povo, porque o povo viu que não tem como, né, aceitar uma coisa dessa. Eu nem vou falar muito mais, o que eu falei já tinha para falar, é isso aqui. O restante eu vou deixar ele falando aí e as consequências que vieram sobre ele, que não é ainda o que teria que vir a consequência da justiça. Um homem desse tinha que estar atrás das grades, porque ele jogou isso aí nas redes sociais livre. E o governo quer parar as redes sociais, esqueci a palavra certa, mas não por causa das palavras dessa aí, mas sim porque não pode criticar o governo, não pode criticar o STF. Mas isso aí que ele falou, aí tá tranquilo. Por parte do governo não fizeram nada com ele. Mas enfim, eu vou deixar as consequências que aconteceram com ele, vou deixar mais algumas palavras dele e vocês vão ver tudo aí. Eu só volto no final. Vou deixar só um recadinho aí para vocês que precisam de fazer uma renda extra trabalhando em casa, usando apenas o seu celular. Isso é oportunidade, não perca. Vou deixar para você ver aí agora, e logo após já entra o restante da fala dele, as consequências que aconteceram com ele, tudo vocês vão ver aí. Olha isso. Ali, pessoal, o arco-íris, sinal de Deus, hein? Coisa linda, hein? Olha aí, pessoal, esse arco-íris pode ser um sinal de Deus na tua vida, tá? Prazer, missionário Saulo Ataíde, é um prazer estar aqui no canal do meu irmão Genuário, tá? E você que quer fazer uma renda extra pela internet, eu tenho um método muito poderoso para te oferecer, tá? Milhares e milhares de vidas estão sendo transformadas pela internet. Tem alguns alunos meus que já conseguiram R$500, R$1.500 em menos de um mês, tá certo? Então eu quero passar esse método para você. Ao falar comigo no WhatsApp, eu vou estar te oferecendo um mini curso gratuito, tá? Então fale comigo aí no WhatsApp, o link está fixado nos comentários, né, amor? Isso mesmo. Então, acesse aqui, tá o WhatsApp, que você vai falar diretamente ou comigo ou com o Saulo, e a gente vai te dar todo o suporte. É isso aí, Januário. Tamo junto. Estamos vivendo sob uma ditadura. Estamos vivendo sob uma ditadura. Eu venho a público denunciar. A ditadura. Não sei se é a ditadura do judiciário. Eu, como já falei, achei 27 anos pouco, né? 27 anos passa num tapa. Mas a questão é que foi derrubado um vídeo meu do Instagram. E o mais patético é que essa bolha repugnante, vamos chamar de extrema direita, né? Porque vamos falar sério, né? Eu nem gostaria de falar sério com essa gente, será que isso vai chegar nele? Direita tem todo o direito de existir, sempre achei. Se existe esquerda, tem que ter direita, né? O que não pode ter é extrema direita. O que não pode ter é canalha, racista, fascista, homofóbico. Não pode. E não pode ter discurso de ódio também. Inclusive, o meu vídeo foi derrubado supostamente por discurso de ódio, mas não era discurso de ódio. Era discurso de alegria, de satisfação. Era uma nota de falecimento. Nota 10. Mas o vídeo nem era sobre o falecimento a ser festejado, né? De uma criatura desprezível, horrorosa lá nos Estados Unidos, né? Como tantos de lá, e tantos do Brasil, e tantos do mundo. O vídeo era sobre a Carminha, com seu voto incrível. O vídeo era sobre o engomadinho do STF, presidente da turma, que também deu um belo voto. O vídeo era sobre o ministro Fux e o seu voto constrangedoramente patético de 12 horas, né? No meio é que eu fazia a elegia. Elegia é um elogio que se faz a alguém que morreu. Só que também, no caso, não era alguém, era o ato. E aí me disseram, né? Porque o cara, tô te dando a real, eu nem frequento essas redes aqui, eu gravo essas coisas aqui, que é um lance meio profissional, assim, e gravo lá no meu canal no YouTube, blá, 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 blá. Mas a minha opinião,
Além dessa minha opinião de que a direita tem todo o direito de existir, embora num dos comentários dessa gente horrorosa, nojenta, patética, imundo, estava lá, é que nós da direita somos muitos condescendentes com esses comunistas de extrema esquerda. Falei que eu já fui chamado de direita várias vezes, né? Várias vezes. Já tive minhas tretas com a esquerda também, né? E não vem com esse meu papo assim de que se não pode extrema direita, então não pode extrema esquerda. Onde é que tem extrema esquerda? Talvez, de certa forma, na Venezuela, mas aquilo ali já nem é mais esquerda, né? Claro que é uma ditadura de esquerda, mas uma ditadura horrorosa, né? Que, aliás, é bom lembrar, né? Que a posição do governo brasileiro, do PT atualmente, quando teve aquela eleição que foi um horror, foi uma posição bem mais ou menos, né? Se entende e tal, etc e tal, porque afinal vivemos em plena Guerra Fria atualmente, né? Bom, mas então não vem com esse papo de extrema esquerda. Apartamento dos ventos uivantes. São algumas almas penadas. Olha, vai ver que as almas penadas das quais eu festejei estão vindo me assombrar. Nota de falecimento, nota 10. Aí foi derrubado o vídeo. Tudo bem. Talvez fosse assim um pouquinho excessivo, né? É muito desgastante, na real, né, cara? Eu tenho uma quantidade de ódio bem grande dentro de mim, né? Aqui é o gabinete do ódio do bem, já falei várias vezes, né? Porque é o ódio do bem mesmo. Porque é incrível, né? Eles invertem tudo e tanto, né? Que eles falam em nome de Deus, eles estão articulando pelo inferno, né? Eles falam em nome da liberdade e eles são uns ditadores, eles são a favor da ditadura, eles são a favor da vida, eles são a favor da morte, né? A favor da morte até que em certos casos, né? Assim como já ficou claro, né? Tem certas pessoas que eu acho que não merecem respirar mesmo. E esse que se foi é uma deles. Esse cara não merecia ter nascido. Mas é tudo desgastante, né? Bem desgastante. Assim. É que, cara, assim, sabe? Tem o tal Peninha, esse se desgasta mais. E tem o Eduardo Bueno, que segue escrevendo aqui, autor de 37 livros. A paciência parece ter acabado. A PUC do Rio Grande do Sul cancelou o evento do Peninha, aquele espetáculo chamado Brasil Pecado Capital. Irônico, né? Pecado capital é justamente o que ele acabou de cometer. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul informa que o evento Brasil Pecado Capital, com Eduardo Bueno, não será mais realizado no Salão de Atos IR Norberto Rauch, em razão da rescisão do contrato de locação. Esclarecemos ainda que a atividade seria promovida por terceiros, nos espaços destinados à locação para eventos, e não integrava a programação institucional da universidade. A PUC do Rio Grande do Sul reforça seu compromisso com a liberdade de expressão, mas repudia qualquer manifestação contrária à vida e à dignidade humana, reafirmando que tal postura não conduz com sua cultura nem com seus valores institucionais. O Shopping Iguatemi de Porto Alegre também confirmou o cancelamento do evento de inauguração que aconteceria hoje com Peninha, na Livraria da Travessa. O evento Porto Alegre, suas histórias e suas livrarias, com Eduardo Bueno, que aconteceria hoje, 13/9, na Travessa, em Porto Alegre, foi cancelado. Patrocinadores também pularam fora. A empresa Traduzca encerrou o contrato com ele. Nota oficial. Os patrocínios feitos pela Traduzca são escolhidos de forma independente e buscam exclusivamente alcançar nichos de público que possam vir a demandar nossos serviços. A opinião dos patrocinados não representa a opinião da Traduzca. Desde agosto, não patrocinamos o podcast citado. Que lindo! Não tenho peninha, não. O
vereador Ramiro Rosário denunciou discurso de ódio, acionou o consulado dos Estados Unidos e alertou para possíveis consequências diplomáticas. Até a filha de Peninha, que mora em Austin, Texas, entrou na história, porque o próprio pai insinuou que poderia haver ataque perto de onde ela vive e ainda citou Elon Musk em meio ao deboche. Acabamos de encaminhar ao consulado americano em Porto Alegre um ofício comunicando os atos vis de Eduardo Bueno, o Peninha, que comemorou a morte trágica de Charlie Kirk, mas fez muito mais do que isso. No dia 10 de setembro, o Eduardo Bueno declarou no seu canal no YouTube, veja só, que a sua filha mora em Austin, no Texas, próximo à casa de Elon Musk, e sugeriu que ela poderia realizar um atentado naquela região. No meio de um clima tão tenso, isso representa uma grave ameaça que precisa ser esclarecida. Ouça você mesmo. É minha filha que está no Texas. Tu acredita que a minha filha está em Austin, no Texas? E pior que está perto de uma das casas de Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali... O perigo não se limita às suas falas. Peninha já confessou ter jogado pedras e até um veículo contra manifestantes idosas em Porto Alegre. A sua postura violenta, somada a esse discurso de ódio, pode incitar seguidores a novos atos, ampliando o risco ao corpo diplomático americano, especialmente após protestos e em frente ao consulado que ocorreram nos últimos dias. Nós não permitiremos essa escalada de violência na nossa cidade. Não vamos permitir mesmo. Diante desse histórico, é imperativo que Eduardo Bueno venha a público esclarecer suas declarações e seja monitorado de perto. Sua combinação de radicalismo político, celebração de morte de líderes conservadores e incitação direta e indireta à violência constitui uma ameaça à segurança de cidadãos brasileiros, americanos e às missões diplomáticas na nossa cidade e em todo o país. Pois bem, pessoal, vocês viram aí, né? Agora sim, a gente precisa que vídeos como esse, gente, tinha que dar 1 trilhão de visualizações. Ah, porque você quer dinheiro, você quer like. Não, mesmo se não pagar nada. Eu quero que isso daí passe para o mundo inteiro, não é só o Brasil, não, para o mundo inteiro ver. Tem condições uma coisa dessa, gente? Tem condições, principalmente quando esse homem fala que bom para as filhinhas dele, né? Tipo assim, vai crescer sem pai. Meu Deus, eu não consigo entender um negócio desse. O que foi que esse rapaz fez para um homem falar uma coisa dessa? O que foi que ele fez para merecer que tirasse a vida dele da forma que foi? Sem ele ter feito nada mal nenhum a ninguém. E é tudo isso aí que vocês viram. Agora eu espero simplesmente que vocês deixem o like aí, façam seus comentários e compartilhem esse vídeo. E que Deus tenha piedade de nós, que nos livre dessas pessoas más. Bom, muito obrigado, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.